Eu creio, você pode se assentar. Eu creio que o Senhor é, o Senhor Ele é, deixa eu só abrir aqui meu computador. O Senhor Ele é poderoso. Ele é poderoso até para abrir, vou colocar minha senha e dar certo. Olha aí, glória a Deus, irmãos. Abriu. Deus é poderoso para abrir o mar, não vai ser poderoso para abrir um computador? Não é não? Deus é poderoso para abrir um mar. Ele não é poderoso para abrir um computador? Irmãos, olha só, eu quero te dizer que você, hoje, eu creio que hoje não é à toa que você está aqui nesse lugar. Vira para o seu irmão do lado e fala assim: irmão, não é à toa, hein? Não é. Presta atenção, não é à toa. Deus tem algo poderoso para a sua vida. Não fique desatento. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Eu quero começar a te incentivar o seguinte. Te incentivar, aqui na igreja, nós precisamos entender o seguinte: aqui é um lugar onde nós desenvolvemos o nosso relacionamento em comunidade com Deus. Amém? Quantos entenderam? Aqui na igreja, nós como corpo, nós desenvolvemos um relacionamento com Deus em comunidade. E aí tem certas coisas que facilita. E eu vou falar uma, antes de eu entrar aqui na palavra. Sabe algo que me facilita bastante? É eu estar perto de gente com fé. Sabe o que me facilita bastante? É eu estar do lado de gente mais crente que eu. Sabe o que me facilita? É eu estar ali, um pouco desanimado e ter alguém muito empolgado do meu lado, falando: irmão, calma, Deus vai fazer, amém, glória a Deus. Isso acaba fazendo com que a influência do irmão, daquele que está já de pé, influencia aquele que está meio, capengando. Isso é ser igreja, isso é ser corpo. Por isso eu quero te incentivar. Se você ouvir alguma palavra e essa palavra falar o seu coração, dê um glória a Deus. Sabe por quê? Porque pode ser que você esteja de pé e eu esteja aqui, pregando, capengando. E aí você vai falar glória a Deus, eu vou falar: ei, se é glória a Deus para ela, é glória a Deus para mim. Se ainda bem que eu vim para ela, ainda bem que eu vim para mim também. Entende? Nós temos que interagir, nós temos que saber nos alegrar com os outros, uns com os outros. Nós precisamos ser um corpo coeso, um corpo bem ajustado, um corpo totalmente ligado, unidos em amor. É isso que a palavra de Deus diz sobre nós. E por que nós precisamos viver isso? Gostaria de entrar um pouquinho na palavra. Por quê? Porque há momentos que nós chegamos no limite. E o tema dessa palavra hoje é: quando chegamos no limite. Quantos aqui já chegaram alguma vez no limite? Ou estão vivendo um limite? Não é fácil viver no limite, não é, irmã? Não é fácil estar no meio de várias pessoas e se sentir só. Não é fácil olhar o milagre na vida do irmão do lado e não olhar no nosso. Não é fácil vendo o irmão postando no Instagram que está comendo caviar e você está comendo o que dá para comer. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Por isso nós, como corpo, como membros de um só corpo celestial, que é o corpo de Cristo, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos parar de viver o evangelho raso. Precisamos ser intensos. Precisamos falar aquilo que precisa ser ajustado.
sem mimimi. Vamos embora viver junto. Vamos embora se levantar. Vamos ajudar. Não é só o pregador que prega, somos nós todos que pregamos com a nossa vida. Quando entramos na igreja, você precisa olhar para dentro de você. Como é que você está pregando? Andando. Como é que você está pregando? Falando bom dia. Como é que você está pregando? Trabalhando. Sabe por quê? Porque estamos nos limites. Nós estamos vivendo limites na nossa vida. E antes de começar a entrar na palavra, eu quero falar sobre sobrenatural. Quantos querem viver o sobrenatural aqui? Para que você viva a palavra de Deus, você viva o milagre de Deus, você precisa entender o que é sobrenatural. A palavra sobrenatural tem duas palavras juntas, amém? Sobre e natural. Nós vivemos no natural, amém? Vivemos no natural, comemos no natural, sentimos no natural. Glória a Deus por isso. Só que é o seguinte, você quer viver aquilo que Deus tem para você, amém? E aquilo que Deus tem para você é sobrenatural. Está abaixo do natural? Está no mesmo nível que o natural? Está acima. Está sobre você. Então você precisa entender que para você viver o sobrenatural, você precisa entender o que é sobrenatural. O sobrenatural nós não vemos. O sobrenatural nós vivemos por fé, não por vista. Vivemos pelo que cremos, não pelo que vemos. E precisamos entender isso. A gente precisa entender o real significado da palavra sobrenatural, para que a gente possa se mover em fé. Mas eu gostaria de trazer a reflexão seguinte: nós sabemos que muitas vezes nós entramos num lugar, nós nos deparamos com situações aonde a gente olha e fala assim: meu Deus, não tem saída, não tem, parece que está tudo parado, né? A alma fica batida, nós, sabe, os olhos, a gente não tem mais o brilho nos olhos, a gente não sente mais vontade de nada. Quantos já ficaram assim? Sem vontade de nada, sem vontade de levantar da cama, de falar assim: meu Deus do céu, eu não tenho vontade de nada, parece que tudo está difícil para mim, parece que nada avança, nada acontece. E aí muitas vezes nós olhamos e falamos: cara, quantas vezes eu já falei isso olhando para o espelho, eu falei: eu acho que eu cheguei no meu limite, eu estou no meu limite. Mas eu quero te dizer o que Deus disse para mim hoje sobre a sua vida. Hoje você pode estar no seu limite, mas é o ponto de partida de Deus. E se você está hoje no limite, eu quero te dizer que hoje, irmã, hoje é o ponto de partida de Deus na sua vida. O seu milagre, a partir de hoje, já está liberado. O seu milagre já está liberado. O seu milagre já está liberado. O seu milagre já foi liberado. Você precisa pegar. É difícil, porque a gente fala assim: peraí, mas está no sobrenatural, como é que eu vou pegar no natural? Pegue pela fé, creia, começa fazendo o seguinte: começa a agradecer por aquilo que ainda você não viu, porque eu creio que à medida em que você agradece, as coisas vão acontecendo, porque Deus é desse jeito. E por que eu estou falando que o seu limite é o ponto de partida de Deus? Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. E Deus muitas vezes espera a gente sair do centro. Muitas vezes Ele faz quando a gente para de fazer. Deus, muitas vezes, começa na nossa vida quando a gente tira a mão. A gente fala assim, sabe, você tenta, aí você chega diante do limite e fala assim: não aguento mais. Eu imagino o nosso Pai Celestial falando: ele não vai falar graças a Deus, graças a Ele, né? Ele vai falar: pronto, agora eu vou começar a fazer. Sabe por quê? Porque se ela consegue, ela poderia falar que era ela, que a força dela, daquilo que ela estudou, daquilo que ela tem, por isso que ela conseguiu.
Então eu vou esperar ela chegar no limite, que ela vai falar assim, ela vai colocar e falar assim, não consigo fazer mais. Aí ele, chegou no lugar certo. Existem pessoas aqui que estão no limite. E Deus está falando, hoje é o meu ponto de partida. Hoje é o ponto que eu vou começar aquilo novo na sua vida. Você pode estar no limite, mas Deus não está. Deus só está começando. Você pode dar um glória a Deus por isso? E aí eu gostaria de falar rapidamente sobre 2 personagens da Bíblia que eu amo. Um é Moisés e outro é Pedro. 2 personagens, 2 pessoas, 2 homens de Deus que Deus colocou na palavra. Esses homens tão cheios de limites, tão cheios de dificuldade, com tantos defeitos na vida, mas Deus deu uma palavra para eles, assim como deu uma palavra para você. E eu quero falar deles, por quê? Porque nada está escrito na Bíblia que seja à toa. Até a genealogia, não sei se você já leu a Bíblia toda. Quando você está lendo a Bíblia em Gênesis, você vai para Números, você começa a ver, daqui a um pouco começa a falar de quem é filho de quem, que parente de quem, que filho de quem, de neto de quem. Você fala assim, não sei se você já se perguntou, eu já. Falei, Deus, que é isso? Fala comigo, Senhor Jesus, que eu tenho que ler toda essa galera. E Deus falou comigo. Por quê? Porque eu perguntei, eu falei, Deus, eu estou sabendo do tataravô, pro tataravô, pro neto, do neto, do pai. Eu falei, gente, eu fiquei tonto. E aí Deus falou, eu sou um Deus de ordem. Eu sou um Deus geracional. Eu sou um Deus de ordem e geracional. Tudo meu existe um princípio. Nada é aleatório. Nada está solto. E a sua vida não está solta. Você veio de um pai natural porque você tinha que vir. Porque existe uma palavra sobre a sua vida. E Deus, foi engraçado que Deus chamou Moisés no limite. Moisés estava no limite. Moisés, ele foi príncipe, forte, educado nos palácios. E é engraçado que eu fiquei procurando saber sobre Moisés. E Êxodos, que fala a história de Moisés, não fala sobre como era Moisés. Fala em Atos 7, 22, Estevão descreve Moisés. E olha o que Estevão fala sobre Moisés, como Moisés era. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Eu creio que Deus colocou informações importantes sobre pessoas que fizeram e que fazem toda a diferença na nossa vida. Por quê? Pelo fato de elas serem humanas, terem limites, terem falhas, como nós. Imagina se ele colocasse aqui um super-homem, algo de ficção aqui. Você nunca ia se olhar para dentro de você. Você nunca, se olhar e falar assim, cara, ele está falando do super-homem. Ele está falando de alguém perfeito. Imagina se a palavra só tivesse Jesus. Você ia conseguir se olhar e se ver em Jesus? Que é difícil. Gente, eu estou falando algo errado? Quando a gente fala da Bíblia, que a gente conversa sobre Jesus, você se sente fácil se colocar no papel de Jesus? Muitas vezes eu fui me colocar, eu falei, mas ele era Deus. Eu cheguei com esse argumento para mim. A minha mente foi para isso. Eu falei, mas ele era Deus, né? Se ele estalasse o dedo, as coisas aconteciam. Muitas vezes eu cheguei assim. Mas quando ele coloca Moisés, a gente fala, Moisés era que nem eu. Moisés era parecido comigo. Mas mesmo diante de todas as dificuldades, de tudo aquilo que Deus coloca na palavra sobre essas pessoas, nós percebemos que Moisés tinha uma palavra, como nós. Só que Moisés, mesmo ele tendo uma palavra, ele tentou fugir com a própria força. E ele falhou. Em Êxodo 2, nós vamos ler do 11 e o 12. Êxodo 2, o 11 e 12. E diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam.
viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Você já tentou trabalhar para Deus? Trabalhar para Deus todo mundo tentou. Mas a pergunta que eu tenho para você: você já tentou trabalhar no lugar de Deus? Porque são duas perguntas diferentes. Trabalhar para Deus é fazer aquilo para agradar ao Senhor. Agora, trabalhar no lugar de Deus é falar: não seja feita a tua vontade, não, seja feita a minha. Eu quero viver. E eu quero dizer para vocês que o seguinte: assim como Moisés, nós temos limites. Muitas vezes nós olhamos para um lado e para o outro e vemos uma situação na nossa vida e queremos resolver no lugar de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque Deus tem algo muito melhor para a sua vida. Os milagres do Senhor já estão liberados sobre a sua vida. Ele já liberou, só que nós temos limites, precisamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. E aí essa pergunta cabe: você já tentou trabalhar no lugar de Deus? Até mesmo porque nós vemos outro limite: ele foi rejeitado, ele fugiu. Em Êxodo 2, 14 e 15 diz assim: o homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza o que fiz já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu de Faraó e foi morar na terra de Midian. Ali se assentou à beira de um poço. Você já tentou também fazer algo e foi mal interpretado ou até julgado? Além disso, você já teve que fugir de onde você estava? Eu não estou falando de lugar, tá? Eu estou falando às vezes de sentimento, de pensamento, daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Às vezes nós fugimos de amizade. O Senhor colocou amizade na nossa vida, só que aí acontece algo que a gente não quer viver, mas é que é Deus colocando e permitindo. Aí o que a gente faz? A gente foge. É mais fácil fugir. É mais fácil eu não me relacionar. É mais fácil eu simplesmente falar: não quero. Mas eu quero te dizer que nós precisamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Até mesmo porque nós percebemos que as pessoas sempre vão nos julgar, mas Deus tem uma palavra sobre a nossa vida. Existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. E mesmo que você tenha um limite, defeitos, dificuldades, assim como Moisés, onde você foge daquilo que Deus permitiu que aconteceu com você, você foge daquilo que Deus falou com você, você muitas vezes reclama daquilo que você está vivendo, porque você fala: eu não consigo ver Deus, Só que nós começamos a palavra entendendo o que é sobrenatural. É possível ver o sobrenatural? Ver de cara o sobrenatural? Alguém vê o sobrenatural aqui? Ninguém vê. Mas eu creio que o sobrenatural de Deus, perfeito, está sobre a sua vida. Você não está vindo a esse culto à toa. Isso aqui não é um jargão de igreja. Isso é algo que eu tenho de certeza no meu espírito. Eu não estou aqui à toa. A minha família não está aqui à toa. Você, meu amigo e a minha amiga, você não está participando desse culto à toa. Nós não estamos nesse ano à toa. Você não está nesse mês, nesse dia, sentado nessa cadeira à toa. O Senhor abre as janelas dos céus sobre a sua vida. Ele está derramando algo que você nunca viu. Algo que você tem pedido e você falando assim: ai Senhor Jesus, e você está esperando aquilo que você pediu, como um filho muitas vezes mimado. Mas sabe aquele pai que dá infinitamente mais, que nós falamos assim: pai, eu quero água, e ele chega em casa com uma Coca-Cola? Sabe, aquele pai que você fala assim: pai, eu queria tanto comer um bife, e o pai vai lá e faz um churrasco.
e fala: meu filho, eu não tenho só um bife para você, eu tenho um churrasco inteiro. Eu tenho carne para você saciar a hora que você quiser. O Senhor está derramando milagre na vida da igreja, em nós, diariamente, e nós estamos olhando para o nosso umbigo. Misericórdia. Aqui Moisés fugiu 40 anos depois. Você pode repetir isso? 40 anos depois? Não foram 4 horas, não foi 4 dias, foram 40 anos, esquecido no deserto. A palavra diz que ele fugiu e começou a viver uma vida de fuga. E aí Deus aparece no limite. Ele estava no limite. Ele estava no anonimato. Quem era Moisés na fila do pão? Ninguém ainda. Parecia para ele o fim do mundo. Ele falou: cara, Deus me chamou, mas nada acontece. E aí a pergunta: tem alguma coisa, algum fato na sua vida hoje que te fez esquecer a palavra de Deus que Ele tem sobre a sua vida? Alguma coisa que acontece hoje na sua vida, você fala assim: isso me fez esquecer aquilo que Ele prometeu lá no Brasil, lá. Tem alguma coisa que tem feito você esquecer? Tempo, problema, distância, solidão, alguma coisa tem feito você se perder? Só quero que você lembre, se tem alguma coisa, que o que parece ser o fim para você é o começo para Deus. Deus não chamou Moisés no auge da força, mas no silêncio, em meio a uma desistência, possível desistência. Eu imagino Moisés pensando: já era, já passou o tempo, tudo está do mesmo jeito. Eu matei o egípcio, eu tive que fugir, agora eu estou vivendo aqui no meio do deserto e o que vai ser de mim? Mas eu quero te dizer que assim como Moisés estava pensando, você pode estar pensando, falando: para mim chega, para mim eu não tenho, eu tive que fugir. Eu tentei trabalhar no lugar de Deus, e aí o que acontece? As pessoas não me reconheceram como alguém importante, não reconheceram a palavra de Deus sobre a minha vida, e o que as pessoas fizeram? Me ameaçaram, e eu tive que fugir. E aí talvez você tenha chegado exatamente no pensamento que Moisés chegou. Falou assim para ele: meu Deus, eu não tenho mais nada, mas eu creio que Deus está dizendo, não só como disse para Moisés, mas está dizendo para você: agora sim, agora chegou o tempo de eu operar um milagre na sua vida. Eu te chamei, sou eu quem vai à sua frente. É Deus te dizendo isso. O projeto de Deus não acaba em você. O projeto de Deus é geracional. É para os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos, dos seus filhos. Amém? Não vai parar em você. Você pode declarar: o projeto de Deus não vai parar em mim. Você pode repetir isso com fé: o projeto de Deus não vai parar em mim. E aí eu queria falar um pouquinho de Pedro, e nós vamos caminhando um pouquinho para o final, porque esse relógio está contra mim, mas tudo bem. Pedro era quem? Pedro era ousado, Pedro era impulsivo, né? Muitas vezes ele era impulsivo. Muitas vezes a gente se acha como Pedro, né? Suficiente. Mas Pedro fez algo, ele pediu algo surreal. Quem é que pede para andar sobre as águas? Quem é que pede? Vamos pensar. Quem é que pede para andar sobre as águas? Só alguém que acredita no sobrenatural. Só alguém que é ousado. Só alguém que crê em Deus. Só alguém igual a você. Você está pedindo para andar sobre as águas. Você vai andar. Você vai andar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém. Até você não consegue fechar a porta que Ele abriu. Você pode não entrar, mas fechar, não fecha. Não fecha, mas não fecha mesmo. E aqui nós vemos em Mateus 14, 28 e 30, do 28 ao 30, diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas.
Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água. Mas quando reparou no vento, teve medo. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Irmão, sabe o que eu percebo nessa palavra? Que Pedro não afundou por causa do mar. Pedro não afundou por causa do mar. Ele não afundou por causa das ondas. Sabe por que ele afundou? Porque ele tirou os olhos de quem o chamou. Você tem tirado os olhos de quem? É impossível você andar sobre as águas olhando para as ondas. É impossível você andar sobre as águas, você experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus olhando para as ondas, olhando para os problemas, olhando para o vento. É impossível. Se você tirar os olhos de quem te chamou, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é os. Ele é o caminho. Só por Ele você vai conseguir viver o sobrenatural. Muitas vezes nós nos afundamos em perda, nós tiramos os olhos de quem nos chamou. Até mesmo porque é muito estranho. Pedro era pescador? Era pescador ou não era? Era pescador, não era pescador? Sim ou não? Pedro já estava acostumado com a tempestade? Ele era pescador, não é? Ele já tinha passado por aquilo algumas vezes? Eu creio. A palavra não descreve, mas espera aí. Você acha que é só um dia de tempestade? Quantas vezes você já pegou chuva lá fora? Quantas vezes? Várias. Você acha que só teve uma vez? Você acha que ele não tinha intimidade com as dificuldades do mar? Com tudo que estava diante dele? Agora pergunta, mesmo diante de todas as situações que nós estamos acostumados a viver, por que nós ficamos com medo? Por quê? Se eu falo para você que os milagres do Senhor já estão liberados sobre a sua vida, você precisa andar em fé, mesmo que seja sobre as águas. Por que você fica com medo? Por que você fala assim, não, mas na água, acho que só Pedro e Jesus que andaram. Por que você não pode? As dificuldades que Pedro tinha, você tem também. E aí a palavra que Deus tinha sobre Pedro, tem sobre você. Por que nós não vivemos? Não é a tempestade que afunda, é a falta de foco. Mas quando você foca em Jesus, até o impossível vira chão. Eu creio que Moisés estava no deserto, achando que não servia mais, como muitos de nós hoje nos vemos nos limites. Pedro estava afundando, ali naquela situação do barco, afundando, confuso, fazendo pedidos ousados, mas sem noção, gritando desesperado. Tanto assim na vida de Moisés, na dificuldade que Moisés tinha, como na dificuldade que Pedro tinha, eu quero te dizer, vocês devem estar passando por essa dificuldade, mas Deus está com a mão estendida sobre a sua vida. O milagre do Senhor já está liberado. Algo sobrenatural está sobre a sua vida. Você precisa se levantar, agir com fé, crer, sair por aqui, quando a gente terminar esse culto, você sair daqui dando glória a Deus, falando, Senhor, eu creio no teu milagre. Até mesmo porque a palavra de Deus fala em Mateus 14:31 o seguinte, que quando Pedro estava ali desesperado, Senhor, me ajuda. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. O céu, ele não responde só quem é forte, quem é sábio, quem é rápido. Ele responde quem clama, quem pede, quem obedece a Deus. A obediência te faz viver um novo nível de fé. Eu creio que o Senhor tem a porção para essa noite. Em 2 Coríntios, eu gostaria que você já ficasse de pé, porque nós vamos terminar. Em 2 Coríntios fala o seguinte, versículo 12, 2 Coríntios 12:9.
fala o seguinte: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Enquanto nós tentarmos sermos fortes, autossuficientes, teimosos, o centro, Deus vai esperar. Deus vai esperar. Ele é um gentleman. Deus é desse jeito. Deus espera. Eu costumo falar para muitas pessoas: Deus deu, a maior expressão de Deus para mim, tá? Marcos, para mim é a liberdade. A maior expressão do amor de Deus é a liberdade. Pensa, Deus poderia te tratar como um cachorrinho na coleira, te levar para onde quer, a hora que quiser. Mas Ele resolveu te amar tanto, que Ele pegou o filho dele, deu, e além disso Ele falou: ei, você pode fazer o que você quiser, você tem opção de escolha. Eu estou aqui, busco verdadeiros adoradores, me adorem em espírito e em verdade, mas você tem a liberdade de me escolher ou não. E eu quero te dizer, hoje, se você não tem força mais para andar, se você não tem força mais nem para se arrastar, se prepare. Se prepare. O sobrenatural de Deus virá sobre a sua vida. E o sobrenatural é sobrenatural. Hoje, o que seria um sobrenatural para alguém que anda, se arrasta, rola? É voar. É voar. Coisas que você tem feito pedidos aí. Pedidos, você tem colocado pedidos nesse cartão. São coisas que precisam do sobrenatural. Amém ou não amém? E você crê no sobrenatural? Deus está fazendo algo em seu favor. Você não está desassistido. Você não está. Muito pelo contrário, o Senhor tem algo poderoso para você, mas você precisa viver em fé. A fé, ela não enxerga o caminho. A fé é confiar em quem diz vem. Se Deus disse vem, meu irmão, vem. Se Deus disse vai. Se Deus diz vai acontecer, vai acontecer. O que você precisa fazer é crer que aquilo que o Senhor preparou no céu está liberado sobre a sua vida. Ele só está esperando você erguer sua mão e falar: amém, eu tomo posse, Senhor Jesus. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor preparou no céu. Eu creio, irmão, eu creio, minha irmã, que o seu milagre está na sua mão. O seu milagre está na sua mão. Eu não sei o que você pediu, mas Ele, o Deus Todo-Poderoso, está em seu favor. Não é por merecimento, é por graça. É por graça, é por misericórdia. A questão é que dois personagens viram coisas extraordinárias. Moisés viu o mar se abrir. Pedro, o mar virou o chão dele. E você? A pergunta é para você. O que você quer viver no sobrenatural de Deus? Feche os seus olhos. Pense, o que você quer viver no sobrenatural de Deus? Você vai continuar olhando para o vento? Ou você vai colocar os seus olhos fixos em Jesus, naquele que te chamou? Talvez hoje você não consiga ver, e faz parte não ver, porque nós não vemos o sobrenatural, mas eu creio que Deus tem algo sobre a sua vida, e que você precisa se levantar em fé. Então eu gostaria de incentivar você a orar agora, orar aí onde você está. Ore pelo seu milagre, ore e coloque: Senhor, eu tenho tantas dificuldades assim como esses dois homens. Eu passo por tantas lutas assim como esses dois homens. Muitas vezes eu olho para o mar e falo: pronto, vim aqui para me afogar. Assim como Moisés e assim como Pedro. Qual o milagre que você quer viver?
O que você tem buscado no Senhor e que você precisa se posicionar? Irmão, você precisa que o mar se abra ou você precisa que o mar fixe para você andar? O que você precisa? Você não quer fazer nenhum dos dois? Peça ao Senhor asas. Peça ao Senhor, o Senhor vai te levantar e vai te fazer passar por esse momento que você está passando. Eu creio que o Senhor tem bênção para a sua vida, o Senhor tem um milagre estabelecido na sua vida, mas você precisa se levantar em fé para viver o sobrenatural. A palavra de Deus fala que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção. O que precisa acontecer para você crer no sobrenatural? O que precisa acontecer para você parar de viver com as mesmas práticas? O que precisa acontecer para você entender que você não está mais afundando? Que Ele te deu poder para andar sobre as águas. E se você não quiser molhar o pé, você pode abrir o mar. Porque em Cristo nós podemos todas as coisas. Não é você, não é aquilo que Deus te capacitou que faz as coisas acontecerem. É o que Deus é. Então levante as suas mãos, levante a sua adoração, adore ao Senhor. Toque o coração do Deus Todo-Poderoso. Ele tem liberado palavras sobre a sua vida. Ele tem enviado anjos ao seu favor. Se algo ainda não aconteceu, é porque você ainda não está preparado. Mas eu creio que hoje, entendendo essa palavra, entendendo que você tem limites, mas no seu limite, Deus começa a operar os milagres. Então levante-se em fé, creia, em nome de Jesus, amém, igreja? Nós vamos orar e nós vamos terminar esse culto falando sobre o Pacto 1, eu não sei se você chegou hoje aqui nesse culto, nós vamos terminar orando pelo Pacto 1 e orando por nós, porque nós precisamos mudar a nossa visão, mudar o jeito que a gente olha, não para nós, porque às vezes a gente olha para nós e a gente se acha. É como nós olhamos para Deus, para aquele que nos chamou. Se Ele está diante de você e existe uma tempestade no meio, Ele está falando, vem, vem. Querido, querida, dê o primeiro passo de fé, pise na água, pise nos problemas, pise no impossível, tome a atitude que você precisa tomar para viver o sobrenatural. Ah, mas ele falou que hoje não está bom, hoje o tempo não está bom, hoje está muito difícil. Antigamente era fácil, mas hoje é difícil. Não, essa cura é muito pesada. Não, esse milagre é muito grande. Que isso? Eu quero te dizer que o seu milagre, o tamanho do seu milagre não é nada. Deus tem algo para a sua vida. Amém? Glória a Deus. E eu gostaria de chamar você aqui na frente, você que vai começar o Pacto 1. O Pacto 1, isso. Pacto 1, se vocês puderem colocar o versículo do Pacto 1, que eu separei, meu celular foi para lá. Pacto 1. Glória a Deus. Glória a Deus, ai meu Deus. Olha lá. Lucas. Calma, gente, nada como a tecnologia na mão. Vamos lá. Lucas 1:37. Lucas 1:37, gente. Desculpe a falha, mas é isso aí. Lucas 1:37. Vamos lá? Aqui, ó. Vamos ler juntos? É tão grande, né? E tão fraquinho. Essa palavra é tão fraquinha, né? Para não dizer o contrário. Vamos ler juntos no 3. Pois nada
Você pode repetir? Pois nada é impossível para Deus. Olhe para o seu irmão do lado e fala assim: nada é impossível para Deus. Nada. Nada. Irmão, nada. É Deus que faz, não é você, é Deus. Você é filho, você é filha, nada é impossível para Deus. Essa palavra é sobre a sua vida. Nada é impossível para Deus. Você é filha, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós colocamos, Deus, a nossa fé no Senhor, crendo que nada é impossível para o Senhor, para Deus, para o Deus Todo-Poderoso. Por isso nós te agradecemos, Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos ensinado, tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado a buscar, Senhor, de todo o coração. Deus, muito obrigado, Deus, pelo entendimento que mesmo diante, Senhor, dos nossos limites, o Senhor opera os milagres sobrenaturais. Por isso nós estamos aqui, Senhor, orando, crendo não só por esse culto, por aquilo que o Senhor falou através da palavra, mas, Senhor Jesus, através dos pactos, através desse pacto Deus, nós cremos como igreja e oramos e cremos, Senhor, que tudo aquilo que a igreja liga no céu é ligado na terra. Por isso nós glorificamos o teu nome, nós engrandecemos, Senhor. Só o Senhor é Deus e digno de todo louvor e adoração, em o nome de Jesus. Você que crê, dê um forte aplauso ao Senhor e dê um glória a Deus.